Eu já estava com uns 20 anos e nesse sentimento de paixão, eu acreditei que de fato eu estava curado. Mas no fundo eu sempre notava os irmãos bonitos da igreja. Mas eu via minha salvação nessa garota. Depois de muito envolvimento e proximidade, eu a chamei pra namorar e ela aceitou. E eu entrei de cabeça nesse relacionamento. Era tudo muito lindo, foi cogitado até um noivado, mas tinha um problema. Minha atração por homens não acabara, e pior, por mais que eu gostasse dela, eu não conseguia sentir a atração e o desejo por ela. Uma situação que depois de um tempo começou a ficar constrangedora. Eu vivi um momento muito confuso e novamente culpando a Deus por ter nascido assim, e que ele deveria mudar minha natureza, pois essa era a oportunidade que eu tinha de ter uma esposa, uma família, uma vida normal. Eu cheguei a comentar com meus pais o que eu estava passando, mas como de se esperar, responderam que eu não estava vivendo algo normal e deveria fazer um propósito com Deus e não falar nada para minha namorada. Pois bem, foi o que eu fiz. Oração, jejum, procurando ocupar minha mente, mas ficou uma situação impossível de viver. Não adiantou muita coisa. Já estava ficando louco, minha namorada já estava infeliz e finalmente decidimos terminar. Algo que foi confuso ainda mais para mim. Eu era um misto de frustração, alívio e a falta que eu sentia dela. Um dia, muito angustiado, resolvi sair pelas ruas da cidade. Era uma cidade pacata, de interior. À noite eu tinha certeza que ninguém me veria perambulando e chorando. Foi o que eu fiz. Fiquei horas caminhando e me lamentando. Eu lembro que teve um momento que eu parei e gritei: Deus, a única coisa que eu quero é ser feliz. É viver a minha vida em paz. Se eu me sinto atraído por homens, que assim seja. Não foi assim que o Senhor me fez? E depois disso, parecia como se eu tivesse lavado a minha alma. E voltei para casa. No dia seguinte, tudo seguiu normal, fui trabalhar, à tarde voltei para casa e entrei na internet. Na época ainda era o Orkut. E foi nesse dia que um garoto me mandou uma mensagem, falando que já tinha me visto na cidade, na igreja, que me achava muito bonito e muito educado, mas nunca teve coragem de falar comigo. Esse seria o meu primeiro namorado. Logicamente, eu posterguei uns dias para responder o recado, mas pensei comigo, se não era a resposta da minha indagação de dias atrás, e disse a mim mesmo que me daria essa oportunidade, quem sabe não daria certo. Foi aí que respondi, e ele respondeu de volta. Depois de alguns dias a gente marcou o primeiro encontro. Foi no sábado, foi na praça da cidade, eu sentado, nervoso, com as mãos molhadas de suor, sem saber como seria e o que fazer. De repente ele aparece na esquina, e algo que eu nunca senti na minha vida toda, eu começo a sentir. Um frio na barriga, coração acelerado, mas um sentimento muito bom. Não sabia explicar, mas era algo inédito pra mim. Foi tão natural, tão romântico, coisa que até aquele momento eu nunca tinha experimentado na minha vida. Foi ali que finalmente me descobri, que eu tive a certeza que eu era homossexual e que seria feliz assim. Mas ainda tinha toda a questão da igreja. Por mais que eu me sentisse feliz naquele relacionamento, tinha toda aquela questão de que Deus achava daquilo. E por medo eu parei de orar, não sei porquê, mas eu me sentia um pouco culpado e comecei a evitar as coisas da igreja. Obviamente começaram os rumores e as fofocas, pois começaram a me ver nas ruas como meu namorado, mas eu não havia assumido, mas havia mudado, e aquilo já estava me consumindo, até que não aguentei e contei pro meu pai. Foi terrível, ele reagiu da pior maneira possível. Minha mãe chorava e orava perguntando a Deus onde foi que ela tinha errado, e isso era terrível. Eu me perguntava por que Deus havia me feito assim. Perguntava se isso era tão errado, porque eu passei a vida inteira lutando contra isso e nunca consegui ser diferente. Meu pai contou para o pastor presidente, que me chamou para conversar, e posso garantir que foi uma conversa traumática e que tirou todas as minhas esperanças em relação de ter algum apoio da igreja. Ele chegou até a falar que sabia que tinham pessoas que eram assim, mas que dentro do ponto de vista bíblico eu deveria ficar sozinho para sempre, ou ir para o seminário, porque afinal eu, como filho de pastor, tinha uma imagem a zelar. Deveria agradar a toda a comunidade e não fazer o que eu quisesse. Obviamente eu respondi que não podia fazer aquilo que ele estava me pedindo, que eu havia vivido de máscaras a vida inteira e tinha decidido que não faria isso mais, e que não sabia se acreditava que Deus quisesse mesmo que alguém ficasse sozinho pro resto da vida. No próximo domingo eu fui para a igreja só para confirmar o veredito. A minha exclusão, anunciada na frente de todos, não foi dito o motivo, mas naquela altura do campeonato todo mundo sabia o motivo. Houve alguns protestos na igreja, pessoas que foram contra a decisão.
Uma amiga minha até saiu da igreja por causa disso, disse que não ficaria no lugar que não acolhia as pessoas. Outros membros chamaram o pastor de hipócrita, pois todo mundo conhecia a conduta dos filhos dele, mas eram héteros, né? Sem dúvidas, a maioria esmagadora foi a favor da minha exclusão dos membros daquela comunidade. A maneira como eu fui tratado daí em diante me deixou com mágoas. Não generalizo, ainda tenho amigos de lá que falam comigo, mas ficou impossível continuar indo na igreja. A maneira como me olhavam, os cochichos, parecia que eu tinha lepra. O pastor responsável pelos jovens sugeriu até para eu ir numa psicóloga cristã para fazer a minha reorientação sexual. Isso para mim foi o cúmulo e decidi não voltar mais. Minha fé estava bem abalada. Isso foi em 2011, na mesma época que o STF reconheceu as uniões homoafetivas. Meu pai seguia um pastor bem conhecido no meio pentecostal, Ricardo Gondim, já famoso por seus posicionamentos polêmicos. Gondim foi a favor do casamento homoafetivo. Lembro que na época eu cheguei de comentar com meu pai, mas ele disse que o Gondim defendia o casamento civil e que isso não justificava nada e que se eu quisesse continuar na igreja, eu deveria acabar meu relacionamento. Lembro também de ouvir comentários sobre a posição do Gondim, de pessoas da igreja, e nada positivos. Por fim eu vi que não tinha como mesmo. Como se não pudesse piorar mais as coisas, eu cheguei ao fim do meu relacionamento. Meu pai descobriu uma doença grave, onde muitos chegaram a me culpar por meu pai estar doente de desgosto. Foram 2 anos muito difíceis, até que meu pai não resistiu e veio a falecer.